Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço. Então, meus amigos, Sérgio, por aqui, por cá, vamos então. Somos estudiosos de ciências sociais, políticas e humanas, sociais, humanas e políticas. Antes de saber o que é a questão dessa fala, que é lugar de fala. Lugar de fala tem a ver com a frase da Djamila Ribeiro, tá? Filósofa, feminista, a negra, escritora, faz parte do seu livro que é o lugar de fala. O que é lugar de fala, né? E ela apresenta um panorama histórico sobre as vozes que foram historicamente interrompidas. A partir daí é possível questionar quem tem mais chances de falar e ser ouvido na sociedade. Ou seja, ela coloca o seguinte: se você não nasceu no lugar, se você não presenciou aquilo, talvez, ou foi aquilo, daquela forma, pertenceu àquela cultura, você simplesmente não pode falar, simplesmente não pode ter voz, não pode ter vez. Para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar: qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo: sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. E de repente pode ser até um subterfúgio para calar a boca das pessoas, para dizer: eu tenho razão, o lugar de fala é meu, e você não tem razão, o lugar de fala não é seu. Curioso isso, né? Então, vê-se só um lado da questão. Ninguém pode ter uma opinião contrária ou adversa, ou pelo menos questionar, né? O que ele coloca inicialmente é que as mulheres estão perdendo espaço para os homens e para aqueles que têm uma constituição física diferente para assumir o lugar de uma mulher numa competição esportiva, por aí, né? Principalmente, e entre outras, e que requer força do homem e que ele possa ter melhor desempenho, aquele corpo de homem ter o melhor desempenho. Só que ele compete como mulher. E não seria um terceiro ou quarto, sei lá, sexo? É para se pensar, não é para se jogar pedras e nem cuspir na cara de quem pensa diferente. Você não concorda? Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso: uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A RAM, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Às vezes se torna uma seita, né? Porque todos os outros acham que eles estão certos, o outro está certo e não discute, não opinam, porque eles são assim, os chefes da ideologia de esquerda, vermelha, etc. Eles tendem a dizer: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Tipo isso.
Então as pessoas têm a tendência a aceitar tudo, né? E essa questão de aceitar tudo parece até às vezes uma espécie de eu sei tudo, você não sabe nada, e manipula-se, né? É assim que é a ideia, manipulação total. Você vê, eles gostam do luxo, da beleza. Agora, isso é questão de prisão das pessoas? Isso é questão de eu apontar o dedo, você não sabe de nada, vou botar você na prisão, vou botar você na cadeia agora, você vai pagar caro porque você falou mal. Ora, se o outro está errado, por que não há uma aproximação, né? Vamos tentar explicar para essas pessoas, para a sociedade, o que é um trans, o que é um transfóbico, o que é transfobia, o que é transgênero, o que é LGBTQIA+. Fica essa coisa separada, esses guetos, e o resto das pessoas que às vezes quase sempre não compreendem, por isso que atacam, por isso que ferem, por isso que chegam a MATAR, porque não conhecem. E porque quem participa disso aí não explica tudo direitinho. O deputado não é por maldade que ele faz isso, é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ele precisa ser orientado quanto a isso. Fica nessa briguinha, nessa lacração de direita, de esquerda, dá a impressão que é para lacrar mesmo e aparecerem, né? Principalmente aqueles que se dizem expert. Eu sei sobre isso, você não sabe, cala a boca. Então, não é para explicar, não é para, ao invés de colocar na cadeia ou o deputado ou qualquer pessoa da sociedade, não é para ser inteirado sobre isso. Transgêneros ao longo da história, como Imperador Romano, Marco Aurélio, Antônio Augusto, Eleonora Eichner, os médicos James Berry e Alan Hart, o Cavaleiro de Euron e da Rainha Cristina da Suécia. Só aí pessoas de destaque. Na sociedade existem isso ao longo do tempo. Isso precisa ser explicado. Isso precisa ser didaticamente explicado. Não é transformar isso, agora você vai ser. Mas é transgênero. É um terceiro ou quarto ou outro sexo. Não é masculino, não é feminino. Ou masculino é A, feminino A, B, C. Isso precisa ser visto. Não uma imposição e eu te ponho na cadeia porque você, mas o que significa isso? Eu achei isso engraçado, eu achei isso que não é legal. Só aprecia alguma coisa, só se respeita algo quando se conhece. Se não se conhece, não adianta. Afinal, as aberrações existem. As pessoas fingindo que são o que não são. Há estupro de pessoas, né? Nesse caso, banheiros femininos sendo ocupados pelos ditos trans, né? Que o Nicolas inteligentemente fez. Me sinto mulher agora para discutir qual o problema. Me sinto, se eu posso discutir. Não, o cara se sentia trans e ele entrou no banheiro, né? Tudo indica que ele cometeu, né? Isso precisa ficar no Código Penal, por exemplo. Você cometeu algo masculino, então certamente você cometeu uma infração. Ou mesmo que se for feminino, forçar uma criança ou outra pessoa, forçar ao que ela não quer, em lugar inadequado, inclusive, em momento inadequado, há que essa pessoa responder judicialmente. Não. Quem diz não pode. Isso aí é considerado transfobia. O de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava,
ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Me interessei. É isso que todos nós temos que fazer, estudar. Estudar para não ficar só falando de boca para fora. (21 minutos).